1930, o Paulistano e a Associação Atlética das Palmeiras se unem e fundam o São Paulo Futebol Clube, que conquistou o título paulista de 31. Em 34, o São Paulo se funde com o Clube de Regatas Tietê, causando a saída de alguns membros revoltados com a fusão. Em 35, ex-associados do São Paulo Futebol Clube fundam o Clube Atlético São Paulo e no dia 16 de dezembro daquele ano voltam a adotar o antigo nome, São Paulo Futebol Clube. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro. Ó tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado. Ó tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado. São teus guias brasileiros que te amam eternamente. De São Paulo tens o nome que ostentas dignamente. De São Paulo tens o nome que ostentas dignamente. Ó tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado. Ó tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado. E aí o que aconteceu com o senhor, como jogador do Paulistano? Parou de jogar? Todos nós paramos, né? O time inteiro parou. Ele deu a liberdade, disse, olha, vocês estão livres. Vocês podem ir para onde quiser, não vou querer passe de ninguém, não vou cobrar coisa nenhuma. Vocês vão, se quiser entrar num time ou do outro, cada um entra. Nós então conseguimos pegar a maioria dos jogadores do Paulistano e fundamos o São Paulo. O São Paulo Futebol Clube, em 1930. Quando fizeram aquele colchado com o Tietê, e depois o Tietê passou a mão na nossa parte e nós tivemos que sair de lá, né? 24 de maio de 1942. Mais de 70 mil pessoas lotaram o estádio. Não havia um só lugar vazio, nas arquibancadas, nas numeradas cobertas e na tribuna de honra. O jogo era São Paulo e Corinthians, mas o que levou tanta gente ao Pacaembu foi a estreia de um jogador do São Paulo. Leônidas da Silva chegou ao futebol paulista já famoso e com 2 apelidos que mostravam toda a sua habilidade. Leônidas era tão elástico que era chamado de homem de borracha e era dono de um futebol tão raro que ficou conhecido como Diamante Negro. Leônidas da Silva, porém, trouxe do Flamengo para o São Paulo uma invenção que assustava os zagueiros adversários e encantava todos os apaixonados pelo futebol, a bicicleta. Com ele e sua invenção mágica, o São Paulo dominou os campeonatos paulistas dos anos 40. Foi por essa época que surgiu para o nosso futebol um argentino chamado Sastre, ou melhor, Dom Antônio Sastre. Dono da camisa número 8 do São Paulo, Sastre jogou até 1947 e foi campeão paulista em 43, 45 e 46. Mas outros nomes também ajudaram o São Paulo a conquistar 5 títulos em 10 anos. Entre eles, Rui, Bauer e Noronha. Um trio que formou a mais famosa linha média da história do São Paulo Futebol Clube. Hoje Rui trabalha na Bolsa de Cereais e prefere não falar dos seus tempos de jogador.
José Carlos Bauer, continua ligado ao futebol. Nos finais de semana, ele ensina a garotada a jogar bola no campo do Marítimo, um clube da Várzea de São Paulo. Alfredo Eduardo Noronha, um tranquilo aposentado, passa as manhãs nas quadras de tênis do São Paulo. Bauer e Noronha relembram o tempo em que eles jogavam por música. Chegou a um tal ponto o entrosamento de nós três, o conhecimento profundo, que não se conversava assim, vou fazer isso, vou porque você vai ali, aqui. Não, o negócio saía dentro do campo. Então, eu vou dizer uma coisa que eu não gosto, não, mas o Mauro sempre costuma dizer, e o pessoal do Rio dizia, lá vem os três. Né? Lá vem os três, vão marcar os três. E aqui o Mauro fala, não, o negócio é o seguinte, os times marcavam os três. As equipes marcavam os três, mas acontece que o São Paulo tinha uma linha também. Então chegava por 2-0 no Jabaquara, 10-0 no Guarani, 8-0 no Juventus, 8 não sei quem, 9-1 no Santos. E o Santos tinha time, quando foi? 44. 44. 9-1 no Santos, eu jogava nos aspirantes, 14-0 nos aspirantes do Santos. Não sei se por estar em São Paulo, nós sermos jogadores de São Paulo, participar de uma seleção brasileira, os três juntos. Nunca nos foi dado essa oportunidade, mas também acontece que tinha no Rio o Danilo, tinha grandes jogadores no Rio na posição. Então jogava o Rui, porque nunca jogou. Por exemplo, o Rui jogou em 45, 46, titular da seleção, mas o Noronha não jogou. O Noronha, quando jogou titular, o Rui não jogou, eu não joguei. Quer dizer, quando eu fui titular, não jogaram os dois. Quer dizer, era sempre assim o negócio. Os três nunca deram uma oportunidade em Sul-Americano. Sul-Americano de 49, que o Brasil, nós fomos campeões, realizados no Brasil, nós não jogamos juntos numa única vez. Não sei se foi aqui quando nós ganhamos de 10-0 da Bolívia, um domingo à tarde, acho que nós jogamos esse dia. Mas aí a outra partida do Rio já foi desfeito e jogou só o Noronha. O fato é que vocês três, Rui, Bauer e Noronha, a partir do São Paulo, entraram na história do Campeonato Paulista. Eu acho que sim. Eu acho que sim, na história do São Paulo Futebol Clube. Foi por aqueles anos que o futebol se tornou ainda mais popular. Os paulistanos podiam, então, assistir os jogos do campeonato sem saírem de casa. A televisão se encarregava de fazer o milagre. Apenas os jogos disputados no Pacaembu eram transmitidos ao vivo. Assim, os clássicos eram um programa preferido de quem se acomodava no sofá da sala nas tardes de domingo. Em 53, quem foi aos estádios e quem ficou diante da TV, viu o São Paulo de Boy, Desforte, Mauro e Gino ser campeão. E com Pelé, Pagão, Dorval e Coutinho, o Santos começava a se transformar no maior time de futebol que já apareceu na face da terra. Em 1957, aquele Santos ainda em formação esbarrou no São Paulo de Maurinho, Amauri, Gino, Zizinho e Canhoteiro. Naquele campeonato, o jovem Pelé foi o artilheiro com 17 gols. Mas quem entrou para a história foi o ataque tricolor, comandado pela experiência do mestre Ziza. Nós tínhamos 57, era muito bom, era uma covardia. Nós tínhamos um ataque, mas... Qual era o ataque? Maurinho, Amauri, Gino, eu e Canhoteiro, aquele monstro. Né? Esse era o grande jogador do São Paulo, não era eu, não. Ah, não? Não. A grande fera do São Paulo era o Canhoto. Por quê, hein? Aí não fica de nada igual, não. Olha, eu não sei, é engraçado. A gente fala aqui nele, quase ninguém conhece Canhoto. Pois é. Eles perguntam assim, como é isso? Eles perguntam assim, mas não que ponto esquerda do São Paulo? Mas sim, peraí, rapaz. Você está falando do maior ponto esquerda que eu vi jogar, pô. Não é aquele cara, não é aquele ponto esquerda do São Paulo. Ele era maravilhoso. Era Garrincha pela Agora, direita e Canhoteiro pela esquerda? Ele era mais habilidoso. O Garrincha? O ponta esquerda daquele São Paulo campeão era Canhoteiro, um driblador que humilhava seus marcadores e encantava todas as torcidas. Eu jogava com a bola nos pés. Eu não sei desarmar, até hoje não tomo bola de ninguém. O negócio era jogar bem aberto nas extremas, partindo para cima do adversário em diagonal, saindo no fundo e dando a bola para trás para o que chegasse